memorando é este que deixou o país em estado de sítio? Que Ministro das Finanças e do Estado é este que não consegue atingir as previsões? E que país é este, o Chipre, que lançou a Europa num verdadeiro estado de pânico? Bem-vindo à Causa das Coisas. São convidados habituais Manuel Monteiro, professor universitário, Raul Vaz, diretor executivo do Económico TV. Agradeço aos dois. Começamos pela sétima avaliação da Troika. O professor Vítor Gaspar ficou mais fragilizado nesta avaliação. Houve, de facto, um prolongamento maior do que estávamos à espera das negociações. Que leitura faz daquilo que foi dito pelo Ministro das Finanças e do Estado na passada sexta-feira? Olha, eu, para mal dos meus pecados, acendi a televisão a meio da intervenção do professor Vítor Gaspar. E, independentemente aqui de qualquer tipo de comentário, melhor, pior, levei um murro no estômago como cidadão, está a entender? Porque é a sensação que você tem quando tem uma doença, decide fazer um tratamento, faz um esforço, um sacrifício e depois, quando está na reta final, ou quando supostamente está na reta final, porque o médico lhe disse qual seria o prazo do tempo em que o tratamento seria feito e o tempo para recuperação, vem ter consigo e diz: e você vai morrer, ou está prestes a morrer. É evidente que isso é um murro no estômago em qualquer cidadão, quer dizer, não pode deixar de ser. E, ponto 1. Ponto 2. Eu começo... Uma coisa é aquela crítica, aquele pessimismo, não diria antropológico, de que o Raul aqui às vezes fala para se dirigir a mim, mas outra coisa é um sentido de desalento. E eu começo a estar nesse sentido de desalento, percebe? Quer dizer, como português, começo a olhar à volta e digo, bom, isto pode ser de facto uma coisa catastrófica. E o meu desalento, num certo sentido, é um desalento de revolta, verificando que há hoje pessoas que dizem o memorando foi mal feito, o memorando assim e o memorando assado. Bom, mas quem é que fez o memorando? O memorando foi feito pelo professor Eduardo Catroga, pelo governo do engenheiro José Sócrates, e eu recordo-me de ter visto as pessoas que negociaram o memorando, nomeadamente o professor Eduardo Catroga, terem vindo dizer: conseguimos fazer melhor e o memorando ainda vai ser melhor devido à nossa intervenção. E, portanto, há aqui qualquer coisa de extraordinário quando as mesmas pessoas, ou que fizeram o memorando, ou as pessoas que aplaudiram o memorando, agora vêm dizer que provavelmente ele foi errado e que deveria ter sido pensado de outra forma. Porquê é que eu lhe digo isto? Só por uma razão. Porque é que eu tenho que acreditar nessas pessoas? Porque é que eu tenho que acreditar em pessoas que estão sistematicamente a falhar, sistematicamente a errar, sistematicamente a pedir-me e a dizer que vão acontecer coisas que não acontecem? Porque é que eu tenho que acreditar nessas pessoas? E, portanto, esta questão é uma questão muito preocupante que se prende com uma elite portuguesa que não está apenas na classe política ou na chamada classe política, mas também está em muitos opinion makers, em muitas pessoas que são líderes de opinião, etc, 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 etc. Que batem palmas depois da bola ter entrado, quer dizer, e dizem, pois, de facto, ou que acham que a tática está errada do futebol, se o clube perdeu. Ponto 3, para concluir o meu raciocínio. Eu há pouco vinha para cá, eu não tenho, como sabe, responsabilidades, nem quero ter responsabilidades políticas de espécie alguma, e perguntava-me, isto é um espaço de liberdade, e portanto eu acho que as pessoas, mesmo que já estou habituado a que não concordem comigo, há pouco eu dizia ali fora, eu não tenho inteligência para acompanhar os inteligentes, quer dizer, e como a inteligência em democracia é quantidade, eu sou minoritário e portanto a minha inteligência é uma inteligência muito curtinha face à inteligência da grande massa e da grande quantidade. Mas eu estava a pensar porque é que eu não hei de dizer efetivamente aquilo que eu penso, e aquilo que eu penso é isto: a União Europeia foi sempre um projeto utópico, platónico utópico. Não estou a falar de uma comunidade europeia, de interesses, de comércio. Agora, a União Europeia foi sempre um projeto utópico. E está-se a ver. A União Europeia faliu. E a União Europeia deveria arrepiar caminho também do ponto de vista institucional. E esse arrepiar caminho deve-nos levar a perceber que o Parlamento Europeu não serve rigorosamente para nada. Rigorosamente para nada. Serve para os senhores deputados. Eu já fui deputado europeu 1 ano, sei do que estou a falar. Serve para a esmagadora maioria dos deputados europeus ganharem um pé de meia muito simpático ao fim do mandato de 5 anos. Nós poderíamos ter uma Assembleia de Povos, como era no início, eleita pelos
parlamentos nacionais e ter uma comunidade que trabalhasse nas questões centrais económicas, porque a União Europeia faliu no momento mais dramático da vida daqueles que estavam dentro da própria União. Mas era claro que ia acontecer. Os senhores, amigo é um termo que se usa às vezes até de uma forma banal, mas eu quero crer que somos amigos, quer dizer, amigos num certo sentido, convivemos, etc, etc. Se amanhã houver um drama, por muito amigo que eu seja vosso, os senhores podem repartir coisas que tenham em vossa casa comigo, mas não vão tirar da boca dos vossos filhos para me darem a mim. Eu aposto convosco. Os senhores não... O que é humano? Porque se for a sobrevivência dos vossos filhos que esteja em causa, os senhores não vão tirar pão da boca dos vossos filhos para me darem a mim, por muito amigo que eu seja vosso. O que é que isto significa? Significa que a União Europeia é uma União Europeia de partilha quando há para partilhar. Não é uma União Europeia de partilha quando há problemas. E, portanto, a União Europeia é uma ficção. É uma ficção. E nós estamos a morrer todos os dias em nome dessa ficção. Vamos continuar a morrer em nome dessa ficção. E deveríamos ter a coragem para perceber se este modelo de União Europeia é vantajoso para um país como Portugal, independentemente das consequências, porque as consequências já são gravíssimas para a situação dos portugueses. Raul, a tua opinião é, dentro desta linha, não diria pessimista, mas dentro daquilo que é a opinião do professor Manuel Monteiro? Eu queria, por começar, deixar o Dr. Gaspar em paz, com as suas contradições, com os seus erros. Alguém disse, julgo que o Carlos Mendes, que está no movimento, o cantor, que está no movimento que se lixa a Troika, que o nosso Ministro das Finanças acertava menos que um relógio suíço parado. E, de facto... Que ainda assim acerta 2 vezes por dia. Que ainda assim acerta 2 vezes por dia. E o Dr. Gaspar, de facto, não sei se acerta 2 vezes por dia, mas, enfim, por semestre não acerta uma vez. Ou por trimestre. E, portanto, isso é uma realidade que nós temos que enquadrar numa dificuldade que este Governo tem. Aquilo que o Dr. Manuel Monteiro disse é evidente que parte é o partido. Nós vivemos um momento muito conturbado na Europa, provavelmente decisivo para as próximas décadas, para as próximas gerações, e aí provavelmente o Dr. Gaspar também vai dizendo umas verdades. Quando o Dr. Gaspar disse na sexta-feira, nesse tal murro de estômago que eu também senti, e senti, aliás, provavelmente de uma maneira Claro. mais forte, porque eu acredito que o Dr. Gaspar está a fazer o melhor que pode, sabe, num enquadramento europeu onde ele é respeitado, e portanto isso é preciso ter também em consideração. Não quero acreditar que o Dr. Gaspar está a fazer mal ao seu próprio país, à sociedade portuguesa, está a errar porque, de facto, falta-lhe alguma componente política que começa a ser demasiado evidente e perigosa para a nossa estabilidade política, que eu acho que é a última coisa que nós podemos perder. Porque é uma coisa que, de certa forma, a gente domina ainda, porque cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos viver um 2013 que já sabíamos que era um 2013 complicado a nível europeu, porque há eleições na Alemanha. E, portanto, deixemos-nos de coisas. Quer dizer, enquanto o resultado da Alemanha não for concretizado, de certa maneira, e esperemos já agora a talho de foice que a senhora Merkel seja obrigada a construir a grande aliança com os sociais-democratas, isso seria bom para a Europa, na minha opinião, e não seria mau para a Alemanha. Mas enquanto isso não acontecer, isso acontecerá em setembro, outubro, nós vamos viver tempos políticos de facto muito conturbados. E cada um tem que fazer a sua parte. E na sexta-feira, além de sentir que o Dr. Gaspar não acerta uma, isso é evidente, senti que o Primeiro-Ministro tem que fazer alguma coisa por si, pelo seu governo e pelo país também. E o que é que o Dr. Pedro Passos Coelho pode fazer? Pode de facto tratar da sua pequena casa, que é o governo e que é Portugal. E eu penso que o que os portugueses começam a não perceber, além das previsões do Dr. Gaspar, além de ser difícil ouvir as verdades do Dr. Gaspar, se é que são verdade, infelizmente, dizendo que isto é para décadas, portanto, o Ministro das Finanças disse na sexta-feira aos portugueses que isto não é para 2016, não é para 2020, provavelmente é para décadas. Portanto, os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que aí estão, provavelmente vão ter que seguir aquela lógica mal interpretada, mas enquadrada na dificuldade social e económica que a gente vive, e emigrar, escolher ou procurar outros mercados.
Mas voltando àquilo que nós, na minha opinião, ainda podemos controlar, que é, de facto, o controle político da situação interna. E o Primeiro-Ministro não pode, na minha opinião, deixar passar muito mais tempo para alterar a composição do seu governo, alterar o seu relacionamento com a oposição, se é que ainda vai a tempo. Eu penso que há sempre tempo, enquanto se está vivo, para alterar ou para procurar alterar um erro, corrigir um erro, e procurar, de facto, dentro das condições que ainda tem, de fazer algo que é política. Ou seja, não é possível o Dr. Miguel Relvas ser um ministro do Parlamento, um ministro amordaçado, que não pode falar. Não é possível o Ministro da Economia andar a ver se consegue levar a água ao seu moinho em relação a uma reindustrialização do país, em relação a uma baixa da carga fiscal. Não é possível que a economia não tenha, de facto, provavelmente para o setor privado, mas que não tenha o aconchego do Estado para que o setor privado faça 2, 3 investimentos que se vejam e que sejam psicologicamente, que alterem o clima social que se vive. Porque há aqui uma crise também é psicológica, que é natural que seja assim, é sempre assim. E quando ela acontece no inverno rigoroso, ainda é pior. Quando vier o sol, quando vier a primavera, e daí provavelmente o Dr. António Costa, numa observação política que fez este fim de semana, dizer que a primavera é um ótimo tempo para mudança. Não sei a que ele se referia, mas eu penso que se ele se referia à mudança, que é fundamental que os protagonistas políticos façam neste pequeno país sob assistência financeira, essa é uma responsabilidade fundamental do chefe do governo. Eu penso que ele não pode chegar às autárquicas com este governo, com esta composição, com políticos que têm um desgaste público irrecuperável, com um Ministro das Finanças que não pode estar mais exposto não só ao erro económico ou financeiro, mas sobretudo à falta de clarividência política para argumentar de outra forma. Portanto, este é um desafio que nós temos que ter internamente. E depois perceber uma coisa que pode ser muito frustrante, mas que é real, é que isto não depende só de nós, nunca dependeu só de nós. Nem o memorando que o Dr. Manuel Monteiro diz que foi mal desenhado, e provavelmente foi. Permite-me corrigir um ponto, o Dr. Eduardo Catroga, que negociou, de facto, o memorando pela parte do PSD, há algum tempo que diz que este memorando está mal construído, provavelmente assumindo um erro próprio, e que devia ser renegociado. Agora, ele não pode ser renegociado numa sexta-feira, numa avaliação, na 7ª avaliação da Troika, e depois comunicado aos portugueses, de facto, uma renegociação do memorando feita assim, em direto, com o tal murro do estômago que o Dr. Manuel Monteiro fala, e muito bem. Portanto, falta política, e essa parte nós ainda temos capacidade para gerir, ou seja, o chefe do governo ainda tem capacidade para gerir, porque senão é evidente que depois entramos nestas diatribes políticas de o líder da oposição dizer que não há mais possibilidade de diálogo, o PS assume publicamente uma ruptura, mas simultaneamente não assume uma alternativa, e entramos neste jogo do gato e do rato, que obviamente não é bom para o país, e penso que não é bom para aqueles que têm responsabilidades políticas de primeira linha em Portugal. E aí o Presidente da República também tem que fazer a sua parte, e o chefe de governo tem que se convencer que este governo está, pelo menos parcialmente, esgotado. E essa é uma resposta que ele tem que dar no curto e médio prazo. Professor Manuel Monteiro, como dizia o Raul, António José Seguro veio de imediato dizer que rompeu em definitivo com o governo, agora fica bem mais complicado, ou não, a política tem destas coisas, aquilo que é trazer o governo eventualmente para uma solução de alguma estabilidade, para dizer para o governo, o PS, para uma solução de alguma maior estabilidade. Você sabe que eu acho que nós estamos a assistir aqui a uma coisa surreal, e que é o seguinte: imagina um jogo de futebol, ou de handebol, ou de hóquei em patins, em que os atletas entram para dentro do campo ou para dentro do ringue e estão a desenvolver ali um espetáculo no pressuposto de que à volta também há um espetáculo. Ou pelo menos não há animosidade. Agora imagine alguém que continua a jogar o mesmo jogo de futebol, com as bombas a cair, sem pessoas nas bancadas, com tiroteio cá fora, etc, etc, etc. E isto só pode acontecer ou porque eles tenham capas nos ouvidos e não estejam a perceber o que se está a passar à sua volta, ou então estejam loucos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho muito perigoso, extraordinariamente perigoso para as democracias, o jogo que a classe dirigente política está a fazer. Porque está a comportar-se e a discursar e a discutir
e a prometer ilusões aos cidadãos como se não estivessem a cair bombas. Eu olho o líder do Partido Socialista. O Partido Socialista está com um discurso que é compreensível, não estou a dizer que seja aceitável, mas pode ser compreensível em tempos normais, não é aceitável quando as bombas estão a cair. Porque ele pode estar a dar um tiro no pé da própria democracia. Imagine você que amanhã temos eleições e o Partido Socialista ganha, com mais, com menos, vai ganhar. Quer dizer, isso parece-me óbvio que o Partido Socialista vai ganhar. E o Partido Socialista não vai fazer metade, um terço do que diz que vai fazer, porque não depende dele. O que é que isto significa? Significa que você, que já estava descontente com o governo anterior, que votou no Partido Socialista para mudar o que o governo anterior estava a fazer, e se isso não mudou, você vai se revoltar. E você vai deixar de acreditar na democracia. E é por isso que eu digo que isto é um jogo extraordinariamente perigoso. Porque quem se candidatar, eu faço minhas as palavras do Raul e nisso vou mais além em relação ao governo português. Eu acho que o governo português começou objetivamente, depois de sexta-feira, a deixar de ter condições para governar. Se não fizer Ouça, alguma coisa... É objetivo. Agora, o Partido Socialista tem que dizer primeiro aos portugueses que por muito que queira, não está apenas nas mãos dele fazer o que quer, seja o que for. Senão, nós vamos ter situações como em França, em que tivemos o Sr. Hollande numa campanha eleitoral a dizer que ia fazer e ia acontecer e não fez. Como em Chipre. E o pior em França está para vir. Como em Chipre. Infelizmente. Como em Chipre, em que nós acabámos de ter eleições em que foi eleito um novo presidente e este novo presidente defraudou totalmente as expectativas e veio dizer, afinal, a situação económica e financeira estava pior do que eu pensava. Como em Espanha, em que você teve eleições para o Parlamento Espanhol e a situação ainda piorou e, portanto, o que é que você está a contribuir com isto? Você está a contribuir para dar um tiro na democracia. E, portanto, a ilusão, eu quando estou a começar pessoas a subir ao palco, a dizer, está-me a saber bem voltar à política, está-me a saber bem voltar ao palco. Bom, isto por um lado, com todo o respeito, estamos a falar do Dr. Jorge Coelho, com todo o respeito que tenho pelo Dr. Jorge Coelho, acho que o Dr. Jorge Coelho deveria fazer um exame de consciência sobre aquilo que fez quando foi ministro em termos de responsabilização, de aumento brutal da função pública neste país. Devia fazer um exame... Temos que ir um bocadinho mais atrás. Não, mas também ele. Temos que ir com certeza atrás desde o princípio, mas também ele. Aliás, os senhores que são de uma televisão e que estão ligados a um grupo de mídia, seria um trabalho extraordinariamente interessante perceber quantos funcionários existiam em cada autarquia, em cada Câmara Municipal e em cada Ministério no pós-25 de Abril, quando este Estado governava um império, e quantos passaram a existir. Porque a culpa não é dos funcionários, é de quem os admitiu. E qual foi o governo responsável por esse aumento sistemático da função pública? Para que nós saibamos as coisas. Para que nós saibamos identificar, olha, isto está a acontecer, a culpa é daquele. Isto está a acontecer, a responsabilidade é daquele. Porquê? Eu não vivo só da situação de querer apontar culpas. É para não ser enganado quando vejo essas pessoas a virem à televisão dizer coisas que até me agradam. Dizer, pá, este tipo afinal está a falar, olha, ainda bem, eu identifico-me com aquilo, esquecendo-me que essa pessoa que está a dizer coisas que me agradam também é corresponsável por aquilo que me desagrada. E, portanto, isto é um jogo muito perigoso para a democracia. É um jogo muito perigoso para a democracia e o líder do Partido Socialista deveria dizer aos portugueses, objetivamente, o que é que se propõe fazer junto da chamada Troika, se a Troika não concordar com nada daquilo que ele diz que vai fazer. Porque eu não concordo também com este governo. Essa sou oposição clara a este governo, como cidadão. Como cidadão. E depois, conforme lhes disse, depois de ter visto o que vi, e de ter ouvido o que eu ouvi e o que não ouvi, porque quem anda minimamente nesta vida, hoje os senhores mais do que eu, sabe que um responsável político nunca diz tudo,
E, portanto, se ele vem dizer que a taxa de desemprego é 18, vai ser muito mais 18. Se o déficit é 2, vai ser muito mais 2. Se a recessão é 2, vai ser muito mais 2. E, portanto, nós sabemos isso. E quando se vê o antigo Ministro da Economia do Partido Socialista dizer que vem aí uma bancarrota e que nós ainda não acertámos foi o dia para comunicar isso ao mundo, é óbvio que nós temos que estar claramente preocupados e, portanto, este governo perdeu condições objetivas, perdeu o pé. Mas o líder do Partido Socialista, em nome do respeito pelo país e pela democracia, não apenas pelos votos, deve explicar aos portugueses qual é o seu plano B. Porque isto agora é um plano A, mas qual é o seu plano B? Porque para o mal ou para o bem nós temos cá os credores. E ele tem que explicar qual é o seu plano B se os credores europeus, não é verdade, disserem ao Sr. Dr. António José Seguro não concordamos consigo. Porque se não o fizer, também está a contribuir para a degradação do sistema. Raul, como é que se explica que, apesar de tudo, este discurso de corte relativamente àquilo que tem sido seguido por este governo, por parte de António José Seguro, mereça uma votação tão pouco diferenciada face àquilo que é, nas últimas sondagens, os votos do PSD? Penso precisamente por aquilo que o Dr. Manuel Monteiro acaba de dizer, porque as pessoas olham... O pior para uma democracia é quando a alternativa não funciona. É o que está a acontecer. Ou seja, a alternativa não é clara, não é consistente, não é sólida, portanto não se afirma. Esse é o drama, não é do Dr. António José Seguro. Claro que é o drama do Dr. António José Seguro, quer chegar lá, mas é o drama do país, porque o que é que o Partido Socialista faria diferente perante as circunstâncias e os limites que são impostos pelo memorando da Troika e pelo Programa de Assistência Financeira? Provavelmente nada. Quer dizer, sejamos, por isso é que o Dr. António José Seguro tem dificuldade em afirmar uma alternativa. Ponham lá outra pessoa e certamente terá dificuldade em afirmar uma alternativa. Há, contudo, aqui porque a democracia também reage, também é reativa e também, quantas vezes é exuberante face a uma dificuldade. Há um congresso do Partido Socialista que nós não estamos a dar nenhuma importância e que eu começo a atribuir alguma importância. Até por reação lógica de uma situação, ou seja, eu penso que dentro do Partido Socialista há pessoas que têm consciência daquilo que nós estamos aqui a dizer, desta forma tão banal como estamos a fazer. Que é dizer, qual é a alternativa que o Partido Socialista terá para apresentar e que as pessoas, que a opinião pública a perceba, interiorize e acredite nela. Porque, quer dizer, qualquer dia estamos no limite do paradoxo em que as pessoas acreditam no Dr. Gaspar. Quando o Dr. Gaspar fizer outra conferência de imprensa, numa tal sexta-feira, a dizer, afinal, o desemprego vai ser corrigido em função do novo quadro macroeconómico da Europa, não é de 20, é de 30. Afinal, o déficit não vai ser cumprido em 2016, os 2,2, ou é 2015, ou coisa que o valha, mas vai ser em 2020 e vai ser de 0%. E chegaremos ao orçamento zero. Afinal, não sei o que... Mas isto pressupõe uma coisa muito simples, é que isto vão ser décadas de ajustamento. E as pessoas começam a acreditar nesse discurso e começam a resignar-se a este discurso. É evidente que será difícil de acontecer uma resignação num quadro democrático. Normalmente essas resignações acontecem num quadro não democrático, que é o que na Europa se está a construir se a Alemanha não for a tempo de conseguir ajustar o quadro democrático em vigor. O Dr. Manuel Monteiro tem razão quando diz o que é que faz o Parlamento Europeu, mas quer dizer, a democracia também funciona com instituições. Sei que pode haver outro tipo de instituições. Pode haver, com certeza, mais ágeis e mais eficazes, estou de acordo, mas quer dizer, as instituições são importantes para justificar essa construção da democracia. Penso que o que vai acontecer daqui para a frente, em 2013, é muito importante, porque este é o ano, não diria, é pouco cauteloso dizer que agora é que é. Portanto, as eleições alemãs vão resolver tudo. Já é melhor ter cuidado nessas afirmações. Mas, no entanto, é um ano importante porque há eleições na Alemanha. E a Alemanha manda na Europa. Portanto, isto não tínhamos ilusões sobre isso. Aliás, o que está acontecendo em Chipre é prova disso. Em Portugal, eu penso que o Partido Socialista vai ter um congresso que pode ter alguma importância. Eu não direi tanto para eventualmente substituição de liderança. Penso que isso não será enquadrável no congresso. Agora, para afinar a estratégia, porque há correntes no Partido Socialista com alguma expressão que defendem, não é de hoje, que a linha seja muito mais dura em relação à Troika, em relação ao memorando, em relação à nossa relação com os nossos credores. Portanto, eu não sei se o Partido Socialista não terá
ser obrigado a discutir isso no próximo Congresso. E que o Dr. António José Seguro, até por obra e graça dos seus adversários internos, saia do Congresso com um discurso muito mais afinado a esse nível e com uma alternativa que depois se gostará ou não se gostará e será avaliada pelos eleitores. Agora, isto é que penso que é pouco, ou seja, isto é que penso que é o limite em que isto parece pouco, refere-se exatamente aqui. Aquilo que nós temos para escolha. Ou seja, nós todos, entre escolher o PST ou o PS, e aquilo que sabemos de antemão, que se o Partido Socialista for para lá, vai fazer pouco diferente, muito pouco diferente. Não é que não queira fazer diferente, mas não tem margem de manobra para o fazer. E por isso há aqui um déficit de discurso alternativo, de propostas credíveis, consistentes, que se põem à discussão da sociedade portuguesa. Não existem. O Dr. António José Seguro, quando for para lá, e por isso ele não quer ir, e por isso ele quer gerir, ele diz, é agora a hora da mudança. Mas põe só ao fresco quando a esquerda lhe diz assim, mas então apresenta uma moção de censura, ou moção. Ela poderá sair de um congresso como paliativo para aguentar mais uns meses até ver o que é que dá a Alemanha, as eleições alemãs? Admito que sim. O que é que, entretanto, fará o Dr. Pedro Passos Coelho em relação ao seu próprio governo? E penso que isso é inevitável, que não há mais espaço para não acontecer alguma alteração, não só na composição, como na forma de funcionamento do próprio governo. O que é que acontecerá, entretanto, na relação que agora está na ordem dos dias com os mercados financeiros, situações de resgate como a de Chipre, que é um pormenor, mas é um pormenor com a máxima importância. E, portanto, eu penso que o Dr. António José Seguro poderá ter esse bálsamo, essa nova força. Não sei se será a tempo, de facto, de interromper este ciclo eleitoral. Penso que o mais provável é que, de facto, o Dr. Pedro Passos Coelho mude e o Dr. António José Seguro também seja obrigado a mudar. Muito bem. Professor, ia fazer uma nota. Não, eu ia só dizer o seguinte. Eu, se estivesse no lugar do Dr. António José Seguro, faria imediatamente o seguinte: pediria uma reunião ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro, apenas com o objetivo de ser informado. E dizer ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro, mostrem-me todas as contas da empresa, todas as contas do país, os balanços, os ativos, os passivos. Isso é fundamental. Porque, caso contrário, nós andamos aqui... Eu penso que é isso que o Dr. António José Seguro também não quer. Porque o erro do Dr. Pedro Passos Coelho foi... Mas é o erro sistemático na Europa, Raul. Exatamente. Como é que é possível que o Governo, o PSD e o CDS, esteja, e também é preciso dizer isto com clareza, esteja sistematicamente a dizer ao Partido Socialista, foram os senhores que pediram o resgate, que negociaram o memorando, é evidente que nós também assinamos e tal, mas quando isto exigia do Dr. Pedro Passos Coelho, desde o início, o envolvimento do PS neste estado de emergência. Inclusive com as avaliações que são feitas com a Troika. Porque mas a empresa estar é a mesma. por dentro disto, não é os senhores da Troika passarem pelo lado do rato, claro, ouvirem as queixas do Dr. António José Seguro, saírem do lado do rato. É porque isto é um carnaval. Como se olhassem para o lado, isto é um carnaval. Quer dizer, isto é uma mentira. Porque, repare, é a mesma coisa que os senhores querem vender o vosso apartamento, mas vivem os dois, vivem na mesma casa e querem vender a casa. E mostram uma casa, aquilo que lhes interessa. E eu compro-vos a casa, pago e depois descubro que afinal a canalização está estragada. Exatamente. Fiquei com a casa, começo a dizer mal dos senhores, mas como eu me quero é safar da casa o mais rapidamente possível, chamo um terceiro, passo ao outro e não lhe digo que os canos estão errados. Isto não pode ser. Isto é fraude. E, portanto, um líder político da oposição, se quer ser diferente, a primeira coisa que deve fazer é dizer assim: eu vou pedir uma reunião de um dia, se for necessário, ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro, e vou-lhes pedir, digam-me tudo o que se passa. Mas é que aí... E isso é importante. Isso é que o Dr. Jesus ficaria sem alternativa. Mas arriscava-se a saber o que se passa. Mas ouça, mas é que caso contrário... É porque ele sabe, eu continuo o que se passa. Ouça, é que caso contrário, nós, é aquilo que eu disse há pouco, estamos a brincar com o fogo. Estamos a pôr em causa a democracia. Os senhores acham... Há sempre uma tendência nas pessoas, não são vocês, nem eu, mas que, segundo a qual o que houve de mal nunca se repete. E eu não tenho essa lógica tão absoluta. Porque quando eu olho para trás, pode não se repetir nos mesmos termos,
pode não ser tão dramático, ou nos casos menos dramático, noutros casos mais dramático. Mas quando eu olho para trás e vejo que houve grandes convulsões, guerras na Europa, Sim. eu sei como é que começaram, os meus amigos também sabem como é que Nunca começaram. sabemos é como Ora vão está, acabar. nós temos um primeiro-ministro do Luxemburgo que está sistematicamente a dizer que a guerra está adormecida, mas que não está desaparecida. Temos agora o presidente do Conselho Europeu, que acabou por anunciar Se vai embora em que 2014. se vai embora em 2014. E nós sabemos, eu fui político, alguém que exerceu política, só me recordo de um homem, que tenha tido êxito na política e que se tenha afastado. Chama-se Nelson Mandela. Porque, de resto, de um modo geral, aqueles que se afastam-se porque também não tiveram sucesso. É o meu caso. No meu caso, não tenho qualquer problema em dizê-lo. E quando eu começo a ver este senhor a dizer vou-me embora em 2014, é evidente, pode ser saúde, deve querer seguir Bento XVI, mas eu penso assim, este homem sabe o que aí vem. E não deve estar aqui, e não deve querer estar na linha da frente para poder andar na rua com os netos sossegados. Sim, Está a perceber? foi inusitada a Percebe? declaração de Van Rompuy, também a senti enquanto tal. Raul, vamos ao dossiê Chipre, é um dossiê escaldante por estes dias na Europa, de repente já ninguém se lembra da Grécia, nem de Portugal, nem da Irlanda. Com esse pormenor curioso, estamos a falar de um resgate de apenas 16 mil milhões de euros, é um valor pequeno, embora seja 100% do PIB de Chipre, do PIB cipriota, e com essa particularidade, uma empresa de energia... Sendo parte em financiamento e parte em corte da despesa, portanto não é na totalidade. Com essa curiosidade que uma empresa russa acaba de dizer que está disposta, a Gazprom, a pagar todo o resgate, e com esse estado, obviamente, de pânico de grande parte dos... Imagine só que isto chegou, não é? Imagine só que isto chegou. E com essa novidade preocupante, que é uma taxa pesada, ainda neste momento decorrem as negociações sobre qual será o imposto a aplicar, mas sobre os depósitos. E isto deixou, obviamente, não só muitos cipriotas, mas certamente muitos europeus à beira de um ataque de nervos. É a ideia o temor do contágio e aquilo que as pessoas pensam, porque são pessoas. E é evidente que todos nós acordamos um dia e pensamos assim, mas e se for comigo? Essa é a grande questão que se pôs sempre. E pôs-se sempre na Europa. Não, é uma velha questão, que está aí com imensa e preocupante atualidade. E se for comigo? É sempre isto nos dois sentidos. Ou seja, também temos que perceber a parte do norte. Agora, é evidente que o que é que se entende é que, de facto, não há rei nem roque. Isto de Chipre é feito num quadro em que há um senhor que é eleito num pressuposto de pré-negociação. É uma espécie de monte com passagem pelas urnas, com uma cosmética pelas urnas. Ou seja, o senhor faz um pré-acordo com a Alemanha, isto é público e notório, e depois tiram-lhe o tapete. Aparentemente tiram-lhe o tapete. E tiram-lhe num fim de semana, curiosamente com um feriado, hoje, segunda-feira, em Chipre, para a malta perceber... Basicamente não podia levantar dinheiro. Basicamente os bancos estão fechados, embora tenha havido uma corrida às caixas automáticas, etc, etc. Agora, o problema de Chipre é um problema que é importante porque é significativo, é exemplar, ou seja, isto tem um efeito de contaminação para a Europa e as pessoas perguntam, então e se for aqui em nossa casa? Claro. Qual era a reação? E quanto maior for a casa, pior, porque enquanto em relação a Chipre, e Chipre é uma espécie, como sabemos, de máquina de lavar é excessivo, mas as pessoas percebem, de muito dinheiro russo, por isso é que a Gazprom se chega à frente para resolver o problema financeiro de Chipre, mas não é só um problema financeiro, também é um problema político, um problema de enquadramento num espaço da zona euro, num espaço da União Europeia, e esse é o problema da Europa. E, portanto, porquê é que a Alemanha faz isto e faz isto nesses termos? Porque se calhar se as eleições fossem daqui a 2 anos na Alemanha, isto não acontecia agora em Chipre. A gestão era outra. Portanto, a Alemanha, os dirigentes políticos alemães precisam, a começar pela senhora Merkel, de dar exemplos para a sua opinião pública e dizer eles não podem fazer aquilo que não é admissível fazer quando são, sobretudo, economias sob assistência ou que pedem auxílio financeiro. Portanto, Chipre é um exemplo para a opinião pública alemã, para a opinião pública dos países que estão num estado de solvência na Europa. É evidente que isto
tem consequências políticas que podem ser nefastas para o espaço europeu. A gente hoje olha para Chipre, além, obviamente, da sociedade cipriota, quer dizer, que diz, mas se isto acontecermos a nós? Aí estão os egoísmos nacionais a funcionar, aí está um exemplo do que é, de facto, alguma utopia que está subjacente à construção desta grande construção europeia e que provavelmente não tem solução. Ou seja, precisa de outras soluções, precisa de outras ideias, precisa de outra verdade e precisa, de facto, de sociedades que enquadrem as suas debilidades e as suas vantagens, as suas capacidades num contexto diferente. Isso não está a ser feito na Europa, por isso talvez o Sr. Herman Van Rompuy anuncie previamente, com 2 anos de antecedência, que se vai embora. Não sei se o Dr. José Manuel Durão Barroso irá fazer isso, porque o seu mandato acaba em 2015. Não sei se a Sra. Merkel for forçada a fazer uma coligação, qual vai ser a reação do seu parceiro de coligação. Espero que seja uma coligação que fortaleça a Europa. Chipre é, de facto, o exemplo acabado do que é a Europa. É muito frágil e os mais fracos estão mais expostos. E, por isso, a Europa que manda, a Europa de Frankfurt, é forte com os fracos e é fraca com os fortes. Isto seria absolutamente impensável. Aquilo que está a acontecer em Chipre seria absolutamente impensável. Aliás, foi impensável em relação à Espanha. Há a dimensão, obviamente, havia uma guerra. Salvaguardando as distâncias, o problema cipriota é semelhante ao problema espanhol. É um problema de sistema financeiro, de banca. Chipre trata-se num fim de semana, resolve-se dar uma pantofada e mandar às malvas aquilo que se acordou previamente com o fantoche político, se calhar excessivo, mas é o que me apetece chamar, e coitado do senhor que terá feito tudo o que era de melhor e capaz de fazer. Mas, enfim, é lamentável que a Alemanha pense assim. Raul, mas quando olhamos para aquilo que estás a dizer, de facto a Alemanha chega aqui e sente pela primeira vez neste problema europeu, e por aquilo que já disseste relativamente àquilo que são também os depósitos russos em Chipre, uma barreira muito forte por parte da Rússia a tentar intervir, a intervir claramente neste processo. E aqui, por 2 vezes a Alemanha perdeu a guerra a caminho da Rússia, aqui não é do ponto de vista de tropas militares ou de guerra financeira. É de guerra financeira. E aqui, obviamente, a Rússia hoje tem dinheiro e tem petróleo. Tem muito dinheiro. A Rússia, pelo que eu ouvi e li nestas últimas horas, os investimentos, os depósitos russos em Chipre acabam só por esta decisão, se ela se concretizar, porque, entretanto, também isto é tudo feito um bocado em cima do joelho. Eu não sei se é estratégico não será. Não sei se eventualmente é tático, mas também é uma tática muito pobre, porque já estão a recuar, ou seja, a Europa já está a recuar, agora já até aos 100 mil euros é X, depois a partir daí é X. Provavelmente está-se a misturar as coisas também, é possível que se esteja a misturar as coisas, ou seja, dar uma lição a esta forma dos russos fazerem dinheiro. Os oligarcas russos que, de facto, semeiam dinheiro por todo o lado, sobretudo em sítios onde possam legalizar essas fontes de financiamento. E, portanto, isso é evidente que a Alemanha pode olhar para esta oportunidade, ou fazer desta dificuldade uma oportunidade, olhar para Chipre em dificuldades financeiras, e então aquilo é um banco de russos para investimentos russos, e, portanto, vamos aqui dar um exemplo, vamos pôr os senhores na ordem. Não sei qual será o resultado disso, acho que é perigoso da forma como é feito, sobretudo, porque a forma às vezes tem mais importância em termos circunstanciais que o conteúdo. E, portanto, a forma como a Alemanha está a fazer isto, sendo obrigada depois, aparentemente, a recuar logo de seguida, parece-me o que fica do que passa é menos importante do que aquilo que provavelmente se queria atingir. E, portanto, é preciso ter cuidado com estas iniciativas, sobretudo quando há, de facto, algumas pré-negociações políticas que foram feitas e que não são cumpridas. Isso, obviamente, cria descrédito nas sociedades. Professor Manuel Monteiro, este fim de semana um analista político russo dizia que desde a queda do Muro de Berlim, que o URSS, a Rússia, daquilo que sobrou da URSS, tem vindo a lamber as feridas. Vladimir Putin, um homem do aparelho, um homem que vem da KGB, precisou de colocar muita gente na classe média, conseguiu, descobriu o petróleo, descobriu o gás e agora precisava de encontrar um inimigo exterior para conseguir congregar toda a Rússia em torno dele. Pode ser o inimigo que Vladimir Putin conseguiu encontrar aqui? Quem trabalha minimamente com as relações internacionais é a velha doutrina, não é? Arranjar um inimigo externo para
acabar com os inimigos internos e congregar todos em torno de nós. Aliás, muitas teorias não oficiais que dizem que grande parte das guerras que nós tivemos espalhadas por todo o mundo são provocadas exatamente por causa disso. Bom, e portanto eu não me admiro rigorosamente nada que haja aqui uma estratégia de peões e contrapeões que se vão movimentando um pouco por todo o lado, em circunstâncias totalmente diferentes daquelas a que nós estávamos habituados quando havia a chamada Guerra Fria, mas de facto não me admirava rigorosamente nada daquilo que você acaba de dizer. Há, todavia, relacionado com isto e com o que o Raul disse, o seguinte, sob o meu ponto de vista, em relação a Chipre. Vamos admitir, vamos chamar os bois pelos nomes e dizer assim, bom, há aqui um problema e nós de um tiro matamos 2 coelhos, porque apanhamos também ali uma percentagem significativa de dinheiro, de máfias, de lavagem de dinheiro, porque aquilo é um paraíso de branqueamento de capital, etc, etc, etc. Mas mesmo que assim seja, isto é demonstrativo de 2 coisas sob o meu ponto de vista. O falhanço do Estado de Direito e o desrespeito do Estado de Direito. O falhanço do Estado de Direito, porque é um Estado de Direito que diz eu não tenho possibilidade de combater o crime pelo crime e, portanto, vou aqui lançar uma rede para apanhar o criminoso, mas também levo de arrasto o peixe miúdo que só ia passar na rua. E, portanto, nesse aspecto é um falhanço do Estado de Direito que não tem capacidade para enfrentar e combater os barões do crime. Ou os barões de atos ilícitos face à legislação europeia. E é um desrespeito pelo Estado de Direito. Ouça, porque isto põe em causa o princípio da boa-fé, o princípio da confiança. Isto põe em causa tudo aquilo que nos dizem que nós devemos acreditar se queremos viver numa sociedade ocidental. Você acha normal que você acorda, neste momento provavelmente temos que pegar nas agendas e ver, deixa cá ver quando é que é sábado, domingo e segunda-feira é feriado aqui em Portugal para me pôr a pau. Chego ao banco na sexta-feira, tiro o dinheiro e diz, o senhor onde vai? Vou arejar o dinheiro. E depois na terça-feira logo vejo se o trago cá novamente ou não. Porque repare, isto é pôr em causa os princípios mais elementares do Estado de Direito em que nós dizemos acreditar, que nos dizem que devemos acreditar e que nos dizem que devemos acreditar nesses mesmos princípios. E isso é, sob o meu ponto de vista, extraordinariamente lamentável e é uma prova da fragilidade total da União Europeia. E atenção a uma coisa, é evidente que estão a ser fortes com os fracos, mas temam os fracos, porque quando os fracos não têm nada a perder, não há nada mais perigoso do que um homem que não tem nada a perder. Porque esse homem que não tem nada a perder, mesmo que fraco, está disponível para tudo. E isso pode ser uma coisa muito complexa que os líderes europeus deveriam ter em conta. No último minuto que nos resta, não resisto a perguntar-vos primeiras impressões sobre o Papa Francisco, um discurso bem, até com algum sentido de humor e extraordinariamente descontraído, Raul. Parecem-me excelentes e partilho delas. Sinto-me envolvido neste novo estilo. Um Papa que diz bom almoço. Acho que é normal dizer isto. Eu não ouvi há muito tempo, julgo nunca ter ouvido um Papa dizer agora vão almoçar e que seja um bom almoço. É um homem muito mais próximo, parece-me, nestes primeiros sinais, muito mais próximo do povo, muito mais próximo das pessoas que têm fé. E a fé também se constrói, também se transmite, também se envolve as pessoas. Como na política, essa máxima é fundamental. Subscrevo. Os que acreditam em Cristo sabem que Cristo foi um homem de proximidade. Andou a contactar com as pessoas, a falar com as pessoas, a almoçar com as pessoas. E este Papa, nesse aspecto, é um verdadeiro seguidor, ao contrário de outros altos dignatários da Igreja, que andam sempre na sua pompa e circunstância, mas só contactam com o povo quando têm mesmo que passar pelo povo, quando vão a caminho do altar para dizer a missa. E isso, obviamente, penso que é contrário aos princípios da fé católica e que este Papa veio dar um passo que, como diz o Raul, e muito bem, a todos nos envolveu e a mim, obviamente, também. Professor Manuel Monteiro Relvaz, foi um Muito gosto obrigado. contar com a vossa presença nesta Causa das Coisas, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.